A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós estaremos hoje estudando a lição número 10, que fala sobre a promessa do Espírito Santo. É a lição número 10 deste segundo trimestre de 2025, onde nós estamos aprendendo um pouco sobre o Verbo que se fez carne. Acredito que aprendendo muito, não é mesmo, meus amados? E o texto sugerido para nós estudarmos nesta aula está em João, capítulo 14, versículo de 16 a 18, mais o 26, capítulo 16, versículos 7 e 8, mais o 13, e capítulo 20, versículo 21 e 22. Eu acredito que nós consigamos trazer uma boa explanação para os irmãos e que nós tenhamos um entendimento bastante aceitável a respeito de tudo isso. Amados, conforme todos nós já sabemos, Jesus, consciente do Calvário e do seu retorno aos céus, esse foi o início da nossa aula passada também, vocês devem se lembrar, sabendo de todas as tribulações pelas quais os seus discípulos passariam, e não somente eles, mas também todos aqueles quanto nele crescem e buscassem ele, a Jesus, buscassem a Jesus em espírito e em verdade, inclusive nós que estamos aqui hoje vivendo este momento de estudo, de aprendizado. Então, ele deixa claro ali naquele momento que seria enviado o Espírito Santo, garantindo assim que tanto eles, como no caso nós que hoje estamos aqui, estaríamos desamparados. Ele deixa claro também, meus amados, que o Espírito Santo habitará em nós da mesma maneira como habitou nos seus discípulos, ou seja, todos nós estaremos e seremos habitação do Espírito Santo, para que nós possamos, tanto os discípulos naquela época quanto nós que aqui estamos hoje, cumprir a vontade de Deus. E, meus amados, nós precisamos entender que esta promessa ela não se restringe a um único grupo, não se restringe também a um período específico de tempo. Eu ressalto, portanto, para os irmãos que esta promessa é para todos quantos crerem, para todos quanto nele crerem e de fato se tornarem ali filhos de Deus. E atentem, meus irmãos, para o quanto isto é importante, tá? Muito importante de fato, porque o Espírito Santo, ali antes do Pentecostes, meus amados, ele estava onipresente, ele era onipresente, porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele estava onipresente, com certeza. E a partir do Pentecostes, além dele estar e permanecer onipresente, ele passa a ser um residente na sua igreja. Então ele passa a ser um residente, ele passa a residir dentro de nós. E o que nós precisamos entender também, dando sequência nesse pensamento que está aqui agora, é que por ocasião do arrebatamento, ok? Por ocasião do arrebatamento e pela onipresença do Espírito Santo, ele permanecerá aqui na terra. A igreja vai subir, mas ele permanecerá aqui na terra, porque mesmo a igreja sendo arrebatada até naquele momento, ainda haverá salvação durante a tribulação, porque além dele atuar na vida da igreja, há também a promessa de que ele agirá, de que ele estará e atuará, inclusive, no milênio. Ou seja, naqueles 1000 anos de paz que haverá sobre a terra, durante o período, no reinado de Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse 20, no versículo de 1 a 10. Então nós vemos desta maneira, meus amados, que o Espírito Santo, ele é Deus. E é muito importante, tanto quanto o Pai, ok? Quanto o Filho. Eles, meus irmãos, eles formam a trindade divina, como nós já temos aprendido, como nós já mostramos em outras aulas, várias outras aulas. Eles formam um único Deus,
em três pessoas com os mesmos atributos, porém agindo diante da necessidade humana para uma equalização e harmonia perfeitas para aqueles que creem nele. Mas, infelizmente, meus amados, há quem queira diminuir a importância de um em relação ao outro. Uma heresia gravíssima, meus amados, que nós já estudamos sobre essas heresias, não precisamos mencionar aqui, mas não tem como se diminuir o Espírito Santo em relação a Jesus, o Jesus em relação a Deus, Deus em relação ao Espírito. Não existe, porque eles formam um único Deus. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui, depois dessa pequena exposição, vamos iniciar essa nossa aula lá em João 14:16, que é o primeiro texto que é apresentado para nós aqui, meus amados. E a palavra utilizada ali é Paracletos. Essa palavra é utilizada para o Espírito Santo. Então a palavra desse texto, do contexto que nós estamos estudando, a palavra é Paracletos. Esse termo Paracletos, ele é entendido como consolador, ou seja, é aquele que é chamado, convocado a estar ao lado de alguém para poder ajudar essa pessoa. Este termo ele é usado por João de uma forma única e com o seguinte significado. Vejam bem, conselheiro, ele é usado de uma forma única, mas ele tem significados. É conselheiro, é ajudador, é consolador, ele é encorajador. E nós precisamos entender que Jesus, ele veio para nos dar a vida interna, a vida eterna. Eu estou fazendo aqui uma distinção. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna, enquanto o outro consolador que ele nos enviou nos dará o quê? Uma vida interna, pois ele habitará dentro dos seus filhos. Ele estará, meus amados irmãos, dentro de nós. Portanto, ele estará conosco de uma maneira coletiva, pela sua onipresença, pela sua onisciência, mas ele também estará habitando em cada um de nós, porque nós, meus irmãos, como nós já aprendemos, estamos acostumados a lidar com isso, nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, a morada do Espírito Santo. Isso está em João 14:17, está em 1 Coríntios também 3:16. E quando Jesus se refere a outro consolador, ele usa a palavra halos, que significa outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo, e não a palavra héteros, que significa um outro diferente, tipo assim, eu não posso ir, mas eu vou mandar o meu irmão, eu não posso ir, mas eu vou mandar o Joaquim, eu não posso ir, eu vou mandar o Pedro. Então, outro não igual a ele. Ao contrário, quando ele nos apresenta, a palavra é halos, e essa palavra, ela diz que é outro semelhante, outro igual, outro da mesma espécie, do mesmo tipo. Entenda, portanto, meus amados, que o Espírito Santo é igual a Jesus em tudo. Porque, de fato, nós sabemos que Jesus, ele é o Paráclito. Né? Ele é o Paráclito, ele é o nosso Consolador. Porém, o Espírito Santo, que habitará dentro do verdadeiro cristão, ele é, além de tudo, orientador. Ele estará em nós, orientando, nos defendendo, cuidando de nós para sempre. Na tradução King James, meus amados, que eu anotei aqui para passar para os irmãos, na tradução King James, a palavra é helper. É uma tradução em inglês, a palavra é helper, que significa o quê? Ajudador. E temos também a palavra comforter, ou comforter, como quiserem, que significa confortador, significa ensinador. Embora a maioria dos teólogos católicos, independente do país, a maioria dos teólogos católicos, eles dizem que o Paráclito tem um melhor sentido ali na palavra advogado. E é por isso que muitos de nós usam a palavra Paráclitos, ou a palavra como sendo um advogado, aquele que nos defenderá, aquele que defenderá as nossas causas. Então é dessa maneira
que nós entendemos também aqui. O advogado é o que defende, é o que orienta, é o que leva, é o que traz esclarecimento sobre as coisas. Então entendemos sim dessa maneira. É como se fosse ali um consultor jurídico de defesa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, né? Que nos orienta e direciona para a eternidade. A diferença é essa: um advogado está aqui para lutar por nós aqui com relação às coisas mundanas, às coisas desse mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos com os pés sobre esta terra. Então nós passamos por isso e muitas vezes precisamos sim do advogado. Só que na nossa parte espiritual nós não precisamos, às vezes, nós precisamos sim muito do nosso Consolador, que é o Espírito Santo, meus amados. Então podemos sim entender como sendo o nosso advogado, Jesus, o Espírito Santo, como o nosso advogado, meus amados. Isso fica muito claro também lá em João 14, versículo 23, onde Jesus responde, né, que se alguém o ama, ele guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará. E aí é a parte que eu quero que vocês entendam. E aí nós iremos a ele e faremos nossa morada nele. Então está explicado, nossa morada. Quando nós falamos que o Espírito Santo habita em nós, nós estamos falando que ali a unidade do Deus triuno está habitando dentro de nós. E ele não se mistura com pecado, meus amados. Mas eu vou deixar essa questão para tentar falar um pouquinho só mais para frente. Um dia eu trago alguma coisa a respeito disso para vocês, meus amados. Então, meus irmãos, o Deus triuno, ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E assim, o verdadeiro cristão, ele é o templo santificado de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3,16 e 6,19 também fala sobre isso. É isso mesmo, 6,19. Agora veja, eu vou já falar para vocês sobre o pecado, amados. Aonde há pecado, o Espírito Santo não se faz presente. Simples. Deus não se faz presente onde está o pecado. Então, nós precisamos entender que ou você é de fato o templo do Espírito Santo e vive uma vida em santificação, porque nós não estamos livres do pecado, porque somos carne, e muitas vezes nós nos permitimos errar. E aí nós temos esse advogado, que é o que vai interceder por nós diante de Deus, desde que nós nos arrependemos de fato e de verdade. Nos arrependamos de fato e de verdade. Né? Dessa maneira. Então, meus amados, nós precisamos prestar bastante atenção na nossa relação com Deus. Nós não podemos viver, dizer que vivemos em santidade ou aparentarmos viver em santidade, mas nos alimentarmos do pecado que o mundo está aí trazendo para nós. Sabe? É dessa maneira, nós precisamos aprender a ter esse tipo de contato com Deus. Quando ele falou lá em João 8, ele fala para aquela mulher que estava em adultério, ele falou, vai e não peques mais. E esta é a mesma mensagem que nós temos que recepcionar. João Batista, quando fala, ele fala, arrependei-vos. Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, fala, arrependei-vos. Então nós precisamos nos arrepender e estar verdadeiramente limpos para que ele possa habitar em nós. Tanto é que ele nos regenera, nós somos regenerados imediatamente, só que a partir daquele momento há a necessidade da busca contínua de santificação e de transformação. Então é dessa maneira, meus amados. Se habita o pecado no seu coração, regenere-se, transforme-se, busque a Deus, volte aos caminhos de Jesus, busque a santificação e a santidade. Nós não temos força para isso, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá força. Nós, infelizmente, eu sou obrigado a falar isso para vocês, nós, meus amados, nós nos permitimos pecar por nossa livre e espontânea vontade. Temos o advogado, temos, mas nós temos que buscar essa santificação continuamente. E é desta forma, meus amados. É dessa forma que eu preciso falar com vocês. Mas vamos lá, indo para João
nesses versículos aqui que nos estão sugeridos para que nós venhamos a ler, nós vemos que o Espírito Santo, ou esse Paracletos, né, em português, o nosso advogado, como nós já falamos, ele vem para nos orientar, para nos defender. Ele tem uma obra em nós, meus amados, no nosso ser, uma obra multifacetada. E por que eu falo multifacetada? Porque além de tudo que ele faz para nós, que somos cristãos, que estamos buscando o Senhor, ele é também como se fosse ali, já que nós falamos de advogado, vamos falar de promotor. É como se fosse também um promotor, está inclusive na revista essa palavra. É como se fosse um promotor de justiça, porque aí ele vem também como acusador dos ímpios. Se você vive em pecado, ele é o seu acusador. Então Deus, ele vem com justiça. Aqueles que fazem jus são justificados. Aqueles que não fazem jus são acusados, meus amados. O termo usado ali é electio, é esse termo. É um termo ali, meus irmãos, de afinidade um tanto quanto incerta, mas que significa sentenciar, ou seja, refutar, confortar. João 16,9 nos diz assim que ele vai nos convencer, ele vai nos confortar, ele vai refutar e nos vai trazer esse entendimento para não nos sentenciar, porque se ele vier para sentenciar, ele vai nos sentenciar a respeito do pecado e da justiça, porque eles não creram, as pessoas que continuam no pecado não creem em justiça, em Jesus, não creem em Deus. Então, por não crerem em Deus, eles continuam e permanecem no pecado e sofrem a justiça divina. João 16, no versículo 9. Entenda, meus amados, portanto, entenda, meus irmãos, portanto, que Jesus, ele é a personificação da verdade. Isso está lá em João 14, 13. E assim o Espírito Santo, ele vem e nos orienta a entender e a obedecer esta verdade que é Jesus. É simples. O Espírito Santo, ele revela tudo, ele revelará tudo, ele trará tudo à tona, a todos os povos, a todas as culturas e a todas as gerações. Por mais profundas que sejam as revelações do Messias, aquilo que está diante de nós, posto diante de nós, é porque nos é permitido saber. Isso diz lá em João 16, 14, que diz assim, ó, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e ele vos mostrará. Então nós teremos conhecimento de tudo que ele nos permitir. E como sabemos, nós sabemos também que 29 de Deuteronômio diz que tem coisas que não é para o nosso conhecimento. Então nós temos que esperar até estarmos com ele para aprendermos. Em João 20, 21 e 22, meus amados, também texto que nós temos que estudar um pouco aqui, nós vemos que a missão do Filho agora ela é confiada aos seus discípulos. É confiada aos seus discípulos, porque Jesus ele vai estar retornando para o Pai. A palavra usada foi infusão com PH. Infusão com PH. Ou seja, essa infusão aí, ela quer dizer soprar, quer dizer sopro, ou assoprar, ou respirar sobre. Essa palavra ela foi usada apenas uma vez na tradução da Septuaginta, lá em Gênesis 2,7, quando Deus assoprou em nossas narinas. Então, meus amados, ele assoprou em nossas narinas. Naquele momento, em Gênesis 2,7, nós nos tornamos alma vivente. E assim como a criação original foi completada por este ato de Deus de soprar em nossas narinas, assim também a nova criação, a nova criação, meus amados, ela foi completada por um ato do cabeça da igreja, por um ato que ocorreu ali na nova aliança. E embora seja a mesma palavra, é a mesma palavra usada, ela tem significados diferentes. E por quê? Porque a hermenêutica apresenta assim, a hermenêutica, meus amados, é o estudo da palavra de Deus. E quando ela se apresenta como hermeneuta, podemos falar exegese, mas não. Aqui é a hermenêutica. Quando ela se apresenta, meus amados,
esse estudo da hermenêutica está relacionado a ideias e não a fatos, não é a ideias que são postas através do contexto expressado. Ok? Deu para entender? Então, através do contexto expressado, nós temos as ideias. Em Gênesis, ela deu vida. Fica muito claro. A mesma palavra em Gênesis deu vida. Agora, em João, no texto de João, após Jesus ressuscitar e falou para eles que recebam o Espírito Santo e assoprou sobre eles isso, vocês vão conseguir compreender. Então, no momento, logo depois da ressurreição, quando ele está na casa com os seus discípulos, ele assopra sobre eles. Então, nesse momento, ele está assoprando ali capacitação, meus amados. Chama-se capacitação. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, na continuação ali do seu sermão de despedida, após garantir que a morada celestial estava preparada, ele fez também a promessa do outro Consolador. Então, nós vimos que ele fez a promessa do outro Consolador. Até aqui, meus irmãos, ele ainda não tinha passado pelo Calvário. Então, vou explicar para os irmãos melhor ali. Então, até aqui ele não tinha passado ainda pelo Calvário. Mas após a sua ressurreição, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, meus irmãos. É muito simples. Ok? Então, quando ele estava na casa com eles, ele falou para ele que eles recebessem aquele assopro, ou aquela exposição dele, recebessem o sopro, ou seja, como sendo somente para capacitação. Vou manter da maneira como eu falei para os irmãos, somente para capacitação. Agora, após ele garantir ali a morada celestial, como eu já falei, aí ele fala que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Isso está em Lucas 24, 49. Então, meus amados, ele ressurreto, que agora fica claro para os irmãos, da maneira como ele ressurreto, ele soprou lá em João 20, 22, dando capacitação para quê? Para a realização dos seus prodígios. Nós vemos isso lá no versículo 23. Agora, quando nós vamos lá para Atos 2, no seu versículo 2, ali ele deu o poder. Ali ele deu o poder. Através do quê? Através do Pentecostes. Ambos, meus amados, foram recepcionados por nós. Depois de estar com eles por 40 dias, depois que ele estava lá por 40 dias com ele, ou seja, 40 dias após a sua ressurreição e faltando apenas 10 dias para o cumprimento da sua promessa, Jesus disse para eles, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Isso está em Atos 1, 4. Amados, vocês perceberam que enquanto Jesus estava neste mundo, ele era o Consolador amado? Vocês conseguiram entender isso, meus irmãos? Aí, com a sua partida, ele enviou outro Consolador, porém da mesma espécie, do mesmo tipo, e que eu quero destacar aqui para os irmãos é que no versículo 17, lá de João 14, ele diz que habitará conosco. Depois vocês leiam lá, ele vai dizer que habitará conosco. Isso significa estar no meio da igreja. Estar no meio da igreja, onde está o joio e o trigo. Ou seja, ele estará conosco na parte externa do nosso corpo, como onipotente e onipresente, como eu já falei para os irmãos no início. Agora, quando ele diz lá em João 14, versículo 17 do capítulo 14, quando ele diz que estará em vós, ele afirma que os verdadeiros cristãos somos, me incluo aí junto com vocês, os verdadeiros cristãos somos a sua morada. Este advogado, como nós já falamos, meus amados, é assim, como que um amigo íntimo, sabe? É um consultor especial que está à sua disposição 24 horas por dia. Ele veio para fazer morada no seu coração. Ele veio para fazer morada no coração daqueles que creem em Cristo e que o aceitam como Salvador, como Senhor das suas vidas.
Amados, nós não fomos deixados em orfandade, nós não somos órfãos. Enquanto Jesus não volta, foi-nos enviado o Consolador, o outro igual a ele, que está lá em João 14,16. E assim nós mantemos em nós a esperança e a certeza da sua volta, conforme ele nos prometeu. E ele voltará triunfante para nos buscar. Isso é fato. Amados, o Espírito Santo mantém e reaviva a presença de Jesus no cerne da sua igreja continuamente. Bem como também nos lembra de todos os ensinamentos e exemplos que nós devemos seguir. Mas era difícil para os discípulos naquela época entenderem como seria o futuro quando Jesus não estivesse mais na terra. Existiam muitas dúvidas, nós aprendemos fartamente isso na aula passada. Né? E com a sua morte, seus discípulos se sentiram meio que órfãos, porque ainda não tinham o entendimento completo de todas as coisas, até o dia do Pentecostes, em que eles foram lá e receberam de fato o poder. Né? E que fique certo também, meus amados, que entre as pessoas da Trindade, nós precisamos estabelecer isso de uma maneira muito forte, porque existe muita contestação a respeito dessas coisas, muitas informações erradas na internet, direto. E hoje nós vivemos a internet, infelizmente, vivemos dessas informações e muitos se alimentam delas. Nós tomamos elas como exemplo de coisas negativas, mas muitos se alimentam disso, né? Então, meus amados, nós precisamos entender que entre as pessoas da Trindade não há relação de hierarquia. Ok? O fato é que o Espírito Santo, por ele vir para glorificar a Cristo em sua obra redentora, não o diminui em nada. Ele é quem cuida. Ele é quem dirige a Igreja de Cristo. E ambos, meus amados, tanto a Igreja de Cristo quanto o Espírito Santo, hoje testemunham de Cristo ao mundo. Não só hoje, mas antigamente também. Porque senão daqui a pouco alguém cobra isso, né? Vamos lá. Então, tanto o Espírito Santo quanto a Igreja fazem isso, dão testemunho do Senhor. E é Ele que interpreta e aplica a mensagem de redenção da Igreja e a capacita, meus amados, para realizar a obra de Cristo. Portanto, meus queridos, é através do poder do dia de Pentecostes que o Espírito Santo e os crentes em Cristo Jesus dão testemunhos juntos. Atos 1:8, Atos 15:28. Quando eu falo assim, o poder do dia do Pentecostes, eu quero me referir ao poder do que aconteceu, do que Deus fez naquele dia, do que Jesus fez naquele dia. Amém? Então, com isso, meus amados, ele vem revelando e exaltando a Deus, todos nós, tanto a igreja quanto o Espírito Santo, vem ressaltando, vem exaltando a Deus perante o mundo, embora toda a oposição que possa vir a encontrar. Nós passamos por muitas coisas, mas mesmo assim nós persistimos e perseveramos. Amados, o Espírito Santo testifica de Jesus. Agora, cada um de nós, meus amados, escolhidos de Deus e nomeados por Ele, também devemos fazer isso. Portanto, esteja se preparando continuamente e se qualificando também continuamente para tal, para poder verdadeiramente funcionar neste sistema de apresentação de Jesus e Deus às pessoas. O testemunho tanto do Espírito Santo quanto dos crentes, dos cristãos em particular, ele é posto para nós todos como missão. E é por isso que muitas vezes, meus irmãos, aquele rapaz lá é cristão, poxa, mas ele estava bebendo. É um testemunho errado, é um testemunho destrutivo. Então, se você é cristão, seja de fato um cristão. Permita-se ser a habitação do Espírito Santo e se corrija, se santifique, porque senão você vai estar enganando o mundo e você vai pagar o preço disso, meus amados. Pedro, ao citar a profecia lá de Joel 2, no versículo 23, versículo 28, 29, lá em Atos também 2:14,
de 14 até 21, meus irmãos. Ele apresenta que o seu alcance ali seria tanto no presente deles, como para o futuro, ou seja, nós que estamos aqui, ou seja, para a dispensação da graça e do milênio, sendo a dispensação da graça para nós, a igreja que está aqui na terra, e a do milênio para alcançar o povo de Israel, como nós já falamos, já estudamos também. Isso é mencionado nos textos, meus amados, como o período do milênio. Quando nós falamos do milênio, é a dispensação para o povo de Israel. Já mencionamos, já falamos. Isso é mencionado como chuva serôdia e a temporã. A serôdia, isso está lá em Joel, tá ok? Só para vocês ficarem cientes, está em Joel. A serôdia e a temporã. Isso na tipologia bíblica, e aqui eu preciso fazer um adendo para vocês, porque muitos podem não saber o que é tipologia bíblica. E tipologia bíblica, meus amados, é a forma como o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, revelando a relação entre essas duas alianças, a aliança com Moisés e a aliança em Cristo. Então, tipologia é isso, aquilo tipifica isso. Eu acredito que vocês tenham entendido. Não tenho nem dúvida sobre isso, é muito simples, né? Portanto, a chuva temporã, ela revela o dia do Pentecoste, onde o Espírito desceu sobre os discípulos, ok? E isso favoreceu a semeadura do Evangelho, conforme está em Mateus 16, de 15 a 18, Atos 1, 8. E hoje nós estamos aqui usufruindo estes benefícios, preparando a igreja para a colheita em seu arrebatamento que nós teremos. 1 Coríntios 15, meus amados, 51 e 52, já estudamos esse texto também. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 também, meus irmãos. Agora, quando nós falamos em chuva seródia, né? Seródia, isso se cumprirá no término da grande tribulação. Ou seja, vai se viver aquelas 70 semanas de Daniel, que é a tribulação que nós falamos e conhecemos bem, que é o tempo em que a igreja será arrebatada e aí ficará na terra apenas aquelas pessoas que vão passar por todo o sofrimento que o anticristo virá apresentar, né? Muitos conhecem também como o tempo da angústia de Jacó. Então, conforme vocês queiram aí chamar a grande tribulação, 70 semanas de Daniel, tempo de angústia de Jacó, vocês escolhem o nome, mas são esses 3 nomes os mais usados, né? Que é o que? É quando o anticristo vai vir e vai maltratar aquele povo que restou ali, inclusive com muita ênfase no povo de Israel. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 fala isso. E assim, meus amados, Israel, não suportando mais, vai se prostrar e vai clamar a Deus. E assim ela será reavivada. Ali haverá um avivamento exemplar, será avivada. E Jesus virá e assim ele tornará-se, ele vai resgatar o seu povo. Isso ocorrerá, meus amados, antes da sua segunda vinda, antes da segunda vinda de Cristo, para que assim se instale o reino milenar. Então isso ocorrerá e aí se instalará o reino milenar. Isso está em Zacarias 14, de 1 a 4, está em Isaías também, 62, 2 e 3, 11, 12... E quando nós analisamos, meus amados, tanto Joel quanto analisamos também o texto de Atos, nós percebemos que estas promessas são para toda a humanidade. Então lá terá o povo judeu, mas terá também pessoas que não fazem parte do povo judeu, né? Então haverão ali pessoas de todos os povos, de todas as nações, sem distinção de sexo, cor, etnia e idade. Nós vemos isso em Atos 2,17, que diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, né? Diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que eu quero frisar aqui é isso: toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhinhos sonharão sonhos, e assim por diante. Mas, meus irmãos, voltando um pouco para falar um pouco mais a respeito de uma coisa que eu acho interessante para os irmãos, Jesus ressurreto,
ele pediu ali para que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai, como nós já falamos, né? Atos 1:4, Atos 2:2. Gostaria de falar para vocês também uma outra coisa, meus irmãos. Quando nós repetimos as coisas, é para que fixe melhor na mente de vocês. Para que vocês já entenderam. Aí vem uma lembrança a mais, para que se fixe melhor, para que vocês entendam certas coisas. Tá bom? Só esse adendo aqui para os irmãos. Então você não está repetindo porque você errou, você não está repetindo porque você está falhando. Não, você está repetindo porque você quer realmente acentuar aquilo, né? Então vamos lá. Ali estavam quase 120 pessoas. Atos 2, 2 e 3. E de repente veio o som do céu como uma rajada de vento impetuoso. E isso encheu a casa onde eles estavam ali assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O texto fala desta maneira. E aqui, quando usada, meus amados, a expressão línguas, trazendo para vocês o entendimento disso, nós temos ali uma metáfora para expressar uma situação inusitada, uma experiência estática, ou seja, uma experiência de grande êxtase, onde cada um pôde ali ouvir a palavra de Deus em sua língua materna. Ou seja, foram dois símbolos que representaram a chegada do Espírito Santo, o fogo e o vento. E essas línguas de fogo simbolizam o quê? O Espírito Santo. Ok? E o vento, ele os despertou para algo extraordinário que estava ali acontecendo. Porque o vento do Espírito soprou apenas naquele lugar, apenas ali dentro, meus amados. Quem estava do lado de fora daquele cenáculo via tudo e ouvia tudo. Então eles viam aquela maravilha lá dentro acontecendo. E o vento, ele era diferente, era um vento diferente. Ele era impetuoso, ele era veemente, só que ele movia apenas a mente e os corações. E assim ele vivificava e purificava todo aquele ambiente. Para quê? Para que o Espírito pudesse se manifestar. E assim todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E isso prossegue até os dias de hoje, entre os cristãos pentecostais, que somos nós, não é verdade? Portanto, amados, Jesus veio ao mundo para nos dar vida, o Espírito Santo para nos manter nesta vida que Jesus nos deu, ou seja, na vida eterna, além de muitos outros atributos que eles nos permitem, porque habitando em nós, habitando dentro do nosso coração, nós somos de fato novas criaturas, regeneradas e em constante transformação pela santificação que vem através da verdade do Evangelho a nós apresentado pela Escritura Sagrada e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.